de volta agora em um novo Craft Talks, agora falando de uma das coisas que a gente mais gosta de falar, que é sobre o mercado de logística aérea e como as coisas se movem e com que rapidez e como será o movimento para 2025 do mercado aéreo. Eu sei que não temos uma bola de cristal aqui na mesa funcionando nesse momento, mas acredito que temos as melhores pessoas para falar a respeito do assunto hoje. Entre elas, o nosso Fernando Ebeck, que tem nada mais, nada menos do que 29 anos de experiência só no modal aéreo. Ele praticamente nasceu voando já, né, Fê? É verdade. Na verdade, a minha história na aviação começou na Segunda Guerra, quando meu avô fez a última missão na Itália como piloto. E, bom, ele nasceu já com ar no sangue. Já nasceu com ar no sangue e asas nas pernas. E durante essa experiência dele, até ele chegar na Craft há 11 anos atrás, né? Se bem que a gente se conhece já há muito mais tempo do que isso. A gente estava falando agora, 18 anos, né? 18 anos que nos conhecemos. Né? Ele desenvolveu uma habilidade muito particular, que é a de ser um multiplicador de conhecimentos, não só dentro da Craft, mas dentro de todo o ecossistema que a Craft se conecta em todos os países nas quais ela está presente e com todos os parceiros e com todos os fornecedores. Então o Fernando tem uma habilidade muito interessante de ser o centro de um ecossistema e é por isso que a gente acredita que ele traz muito valor, especialmente para essa conversa de hoje, né, Fê? Muito obrigado. O Fernando é também o pai da Marina, da Isabela e da Bruna, né? É um atleta que gosta muito de fazer aventuras de bicicleta por aí, né? É verdade, é um esporte que me apaixona e me dá a minha energia para eu começar a semana. E também junto conosco estão o braço direito e esquerdo do Fernando aqui, que são os responsáveis pelas nossas equipes de pricing, que cuidam do nosso pricing de exportação e importação internacional. O Tarcísio Sacramento aqui na minha frente, ele vem de uma experiência também muito ampla em companhia aérea, em operações, em embarque e desembarque. Se a gente brinca que o Fernando nasceu no ar, ele nasceu nas caixas, né? Do avião. Embaixo de um avião, né? E ele nasceu na caixa e na Craft ele saiu dessa caixa. Encontrou alguns novos caminhos aqui conosco e hoje ele é responsável por coordenar e por pensar em todas as nossas estratégias de exportação do Brasil para o mundo todo, seja de consolidação, seja das ideias mais inusitadas, né, Tatá? Isso aí, é um prazer estar conversando com vocês hoje. E o André Meirelles, ele hoje é a pessoa responsável pelas nossas importações. Ele cuida das importações, do pricing de importação para todos os escritórios, os 10 escritórios da Craft, desde o mundo inteiro, né? Um desafio bastante importante, né? Sim, sim. Sua bola de cristal tem um pouco mais de poder, tem que ser um né? pouco mais abrangente a bola. Ele vem de um histórico de freight forwarders globais, tem um histórico de pricing, de comercial, trabalhou uma década com comercial, né? Até querer voltar a trabalhar com inteligência, mudar as escolhas que ele fazia. Também já foi um empreendedor do e-commerce, que vamos falar um pouquinho sobre o e-commerce hoje aqui também. E, além de tudo, ele é um maratonista, né? É uma um dos desafios aí da nossa semana, além do nosso dia a dia de trabalho, aí é uma das coisas que me deu energia para a gente seguir nossos desafios aí do dia a dia, né? Da nossa vida aí de Comex. Tantas coisas que a gente tem que inventar, tantos estresses, tantas tarifas que a gente tem que bater. Além disso, a gente escolhe mais uma coisa difícil para fazer, né? Eu acho que, como eu falei, é o que dá um reset na gente para a gente começar a semana já resetado, e aí a gente só fica esperando o final de semana para fazer o nosso esporte predileto. Exatamente. O André é pai da Clara e do Caio, né? Aliás, não falei do Tarcísio. O Tarcísio é pai de pet do Theo, né? Outra classificação. Um labrador lindo. E
Só mais uma anedota aqui, a gente anda muito feliz de saber que o André também modelo nas horas vagas. Isso, né? Agora vou trocar a venda de fretes por modelo. De repente, né? Depois de velho, a gente pode tentar alguma outra coisa aí. O mais bacana disso tudo é como tudo se conecta, né? Eu conheci a Priscila quando eu trabalhava na American Airlines e eu era o executivo de contas da Kraft e hoje estou aqui trabalhando com ela 18 anos depois. Obviamente, comecei aqui com ela há 11 anos. E o André, por exemplo, também conheci ele quando ele tinha 20 anos. Ele trabalhava também num agente global. E o Tarcísio, basicamente, eu comprava a frete dele também quando ele trabalhava na companhia aérea, na parte de vendas da companhia aérea. Muito bacana, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Prazer. Fazendo parte desse time, dessa equipe. Acho que a gente já começa falando da importância das conexões na vida, Sim, né? Que as certeza. Conexões mais importantes são realmente as pessoas. Exatamente. E como a gente vai navegar, né, ou pilotar por esse mercado de 2025? Acho que essa é a grande pergunta, é o que mais a gente tem ouvido nos últimos tempos, né? Especialmente porque a cada ano que passa, especialmente nos últimos 5 anos, desde a pandemia, parece que temos uma sequência quase ininterrupta de disrupções no mercado, né? Tem um pouco de tudo tem acontecido, né? Além disso, tem mudanças de mercado mesmo importantes acontecendo com o próprio e-commerce, que eu acabei de mencionar, que ele está reconfigurando a maneira como se transporta carga e como se decide o transporte de cargas nos últimos anos. E, além de tudo, a gente ainda lida com todas as disrupções do marítimo que afetam também o modal aéreo. Eu queria ouvir de vocês, Fernando, qual é a sua visão, o que são as disrupções que aconteceram no passado, a gente ainda enxerga que elas continuem no futuro, existem novas possibilidades e como lidar com essas disrupções, né? É muito interessante porque até quando chegou a pandemia, que a gente pensou, bom, esse é o pior que pode acontecer no transporte de carga. Surgiu a pandemia, as companhias aéreas pararam de voar, as companhias aéreas de passageiros, e de repente, como que a gente vai transportar carga? O que a gente vai fazer? Então, as empresas cargueiras começaram a configurar seus aviões para de uma forma, na verdade as empresas de passageiro, né, começaram a configurar seus aviões para carregar cargas além do porão, carregar carga na cabine. Foi uma aventura bem emocionante, né, de trazer as máscaras da China, transportar planta de oxigênio em charters. Foi realmente uma aventura. Então eu pensei, bom, depois disso, acho que nada pode ser pior que isso, né? Mas o que a gente vem enfrentando hoje em dia, agora principalmente nessa alta temporada que a gente está vivendo, e um caos que está assim nos aeroportos, alta demanda, não só aqui na América Latina, mas nos Estados Unidos, na China, na Europa, tem feito com que os espaços realmente estejam muito apertados e gerando um grande número de carga excedente, que a gente tem que encontrar alguma maneira de transportar isso. Então, realmente, eu pensei que a pandemia era o pior. Mas, do jeito que o mercado está, e com o aumento infreável do e-commerce, né? Agora todo mundo descobriu o e-commerce, estão comprando como loucos da China, e agora a América Latina também está, além da Europa, Estados Unidos, a América Latina está consumindo muito por causa das leis de importação de e-commerce. Então isso tudo tem sido um desafio muito grande para a gente. Até eu pergunto para o André, por exemplo, como que você tem feito para conseguir uma estabilidade no mercado hoje, para a gente conseguir manter as tarifas? Qual que é o seu dia a dia? Me conta um pouco. Bom, na realidade, acho que você manter as tarifas é alguma coisa que não tem acontecido já há um bom tempo, né? Até nesse ponto que vocês falaram, que a Pri tocou, do que tem vindo já nesses últimos anos, é uma tendência que a gente tem visto. Como vocês falaram, depois da pandemia, era uma coisa que a gente achava que seria alguma coisa talvez daquele ano, e até sobre o e-commerce, por exemplo, que a Pri comentou, que eu tive essa experiência no e-commerce, né, com um e-commerce próprio durante um ano.
E isso é incrível, até antes de responder a sua pergunta, né? Mas é incrível o negócio do e-commerce porque a minha experiência foi legal de ver que naquele ano as coisas parecia que era uma novidade assim para as pessoas, porque o e-commerce ele deu um boom tão grande em um ano e você via que é uma coisa como se não tivesse um limite mesmo, é um tipo de venda totalmente fora do padrão do que a gente está acostumado. É uma coisa que, mesmo você falando de um mercado nacional, e aí a gente está falando de um mercado internacional de compra do e-commerce, né? E hoje o que está acontecendo, que é um impacto anos depois do que a gente está falando agora, do que como o e-commerce está impactando na carga, na realidade, é porque isso está trazendo hoje com essas empresas enormes, aí, Shopee da vida, que estão vindo e que estão impactando no frete aéreo, por conta da demanda gigantesca que eles estão. Então, para o ano que vem, a gente estava falando do aumento de capacidade ou aumento de demanda e etc. A gente tem um aumento de capacidade ainda que pequeno, e o aumento do e-commerce a gente estava vendo Ásia para a Europa para a América do Norte, ou América do Norte para a América do Sul, de 15% a 20% é a expectativa de aumento do e-commerce. Então, comparado com o nosso aumento de capacidade, que não chega nem a 10%, então até a questão das aeronaves, né, da falta de aeronave que você estava comentando também com a gente. Existe muito pedido de aeronave, tanto para cargueiro quanto para passageiro, mas não tem sido entregue na velocidade que o mercado precisa. E essa carga de e-commerce ela embarca mais em cargueiro ou passageiro? Hoje em dia tem muito cargueiro transporta essa carga de e-commerce, mas também aviões de passageiro também transportam. E a demanda por passageiro está crescendo também? A demanda para passageiro, ele também cresce, o problema é que o passageiro, hoje ele está com aquela alta de novo de passageiros, né? Mas a demanda de voos, ela não, a oferta de voos ela não aumentou, ela diminuiu na realidade, então a gente fica com essa problemática, né? Então, respondendo aí e voltando na pergunta, então nos últimos anos a gente teve essa problemática aí, incluindo também todos os problemas geopolíticos, né, que a gente vem acontecendo e que só pioram. A expectativa, eu acho que não tem expectativa de melhora, né? Pelo contrário, a expectativa é sempre de piorar isso, e isso impacta no mercado de Ásia para a Europa, de Europa para a América do Norte, e aí, consequentemente, tudo que vem para o Brasil depois. Então, como que a gente faz no nosso dia a dia, né, para lidar com isso? Na verdade, as empresas elas têm que pensar e buscar soluções de praticidade, de flexibilidade. Então a gente tem que sempre pensar como ser flexível e como atuar naquele momento. Então porque todo ano você tem alguma problemática de peak season, que é alta temporada, então ou temporada de verão na Europa ou feriado na China. Esse problema a gente sempre tem. Só que agora a gente tem esses outros problemas adicionais que eles vêm acumulando, né? Uhum. Então, todo ano a gente tem que ficar pensando, e agora? Como é que a gente vai fazer? Então, agora as empresas têm que buscar essa flexibilidade de não ficar preso em alguma solução Sim. que era a solução do passado e buscar, agora a gente tem que ser flexível de pensar como que a gente vai trazer essa carga. Então, talvez fazer uma carga via Europa. Esse ano a gente estava buscando algumas soluções, vendo algumas empresas precisando de soluções de carga da Índia, por exemplo, que estava totalmente saturado, sobrecarregado, e tinha um parceiro nosso muito forte, tinha algumas soluções via Londres, por exemplo, então movendo carga para Londres. Então são coisas assim que você tem que estar aberto ali, tem que escutar parceiros confiáveis, parceiros que a gente já tem globais. Então as empresas têm que sempre buscar parcerias fortes, fora em outros países, nos principais continentes, nos principais países, né? E conseguir fazer a mágica ali na hora, né? Do que é a melhor forma. Eu acho que hoje quem tem espaço tem ouro na mão. Então, eu imagino que uma compra de espaço antecipada para o ano que vem, porque eu não vejo melhoria nos espaços. Os aviões vão sendo entregues, mas a demanda está aumentando, como o André bem mencionou. A demanda está aumentando muito mais do que a oferta de espaço. Então, eu vejo muito um ano de ter realmente o espaço. Versus a quantidade. E pegando um pouquinho de carona sobre o e-commerce, ao mesmo tempo que é um tipo de carga que compete com a carga regular sobre espaço, também ajuda no sentido de muitos aviões, muitos aerocargueiros, passageiro não, mas mais cargueiro, né?
começam a operar para atender esse mercado e a gente acaba pegando um pouco de carona nesse espaço. A gente tem exemplos aí de cargueiros que vêm de Manaus, que são fretados para e-commerce e a gente acaba usando, de certa forma, para nossas cargas. Para o avião voltar, né? Porque ele vem com carga, mas não necessariamente tem essa carga para voltar. Ele vai e volta com e-commerce, mas existe um espaço também que às vezes não lota o aeronave de e-commerce e a gente embarca também cargas... Mas imagino que a gente regulares. deve importar mais carga de e-commerce do que exportar, ou não necessariamente. A importação é bem maior, com certeza. Uma das coisas interessantes da América Latina, que na verdade a gente é muito afortunado por isso e por isso também que as companhias aéreas acabam não esquecendo de nós, é porque a América Latina produz muito perecível. 70% de toda a receita gerada em frete aéreo na América Latina é de perecível. Então, perecível na Colômbia, perecível no Equador, as famosas flores no Brasil. Então pode até sobrar um espaço na volta, mas é tudo tomado pelo perecível, né? Tudo tomado pelo perecível. E a gente acaba pegando uma carona aqui no Brasil, na verdade, para esses países, Colômbia, Chile, Equador, onde a gente consegue pegar carona nesses aviões com uma tarifa relativamente baixa, porque é só um reposicionamento de avião que eles vão pegar a carga que realmente interessa a eles. O intuito não é a carga daqui, né? O intuito é ir para outro país para poder carregar uma fruta ou algum outro tipo de... basicamente fruta, né? Sim. Do ano. E aí passa aqui meio que de passagem e a gente aproveita esse espaço que é bem disponível e aí a gente tem bastante disponibilidade. Ou seja, você não é só um analista de compra e venda de fretes, você é praticamente um analista de comportamento humano, né? Você tem que entender exatamente o momento que existe o consumo, o momento que existe o plantio, o momento que existe o envio, né? Em que momento que se compra mais flores, que quando você se preocupa com a namorada ou namorado, não é? Acho que tudo impacta na disponibilidade, né? A gente viu que a forma de consumo das pessoas mudaram depois da pandemia. O e-commerce explodiu e a forma da gente trabalhar também teve que mudar. Também considerando que existe o e-commerce e, de certa forma, tira a nossa disponibilidade e a gente tem que se adaptar a isso. Uhum. E hoje, mesmo com a quantidade de cargueiros que chegam aqui no Brasil, chegam na Colômbia, chegam no Equador, todos os voos estão muito cheios. Uhum. Ou seja, tem muita capacidade, mas também por causa da disrupção do marítimo, o volume de carga aérea triplicou de tamanho. A gente consegue ver nas notícias aí aeroportos colapsados, demoras para descarregar, demoras para processar a carga. Então a gente está vivendo assim, um período bem atípico, que a gente até está comparando com o período da pandemia mesmo. E para o ano que vem, como eu mencionei antes, a tendência não é de muita melhora. A gente deve ter uma leve disponibilidade de espaço melhor no primeiro trimestre, mas a tendência é que se mantenha bem altas as ocupações dos porões das aeronaves. E aí a gente começa a ver algumas coisas, né? Vocês falaram disso, eu me lembro virou quase uma situação diária nos últimos tempos, as pessoas dizerem, não, eu preciso exportar um container dentro de um avião, preciso exportar 2 containers, 3 containers, porque ficou no chão. E é uma quantidade de carga, né? A vantagem do avião é chegar muito rápido várias vezes, né? Não é o container tem as dimensões são muito diferentes. Enquanto o marítimo transporta 98% da carga mundial, é 98%, 97%, sim, né? O aéreo só transporta 2 ou 3%. Ele transporta muito mais valor agregado, não peso, né? E quando a gente coloca isso de mover containers inteiros dentro de aviões, fica uma coisa um pouco realmente difícil de enquadrar. E a carga aérea, diferente do marítimo, que o marítimo, a experiência que a gente tem como usuário é talvez frequentar, né, um cruzeiro, mas não é exatamente algo muito nítido na cabeça das pessoas. O aéreo, a primeira coisa que vem na cabeça de um usuário, e aí falando de uma empresa, né, é uma empresa para outra, mas pessoas falando com pessoas. Às vezes a gente fica com aquela percepção de que a carga vai chegar no aeroporto, vai fazer o seu check-in,
se der overbooking, tá tudo certo que alguém vai me pagar por isso. Quer dizer, certo não tá, você pode até se estressar, mas existe toda uma compensação, até prevista por lei, mas a carga não tem isso. A carga, inclusive, é até bastante comum ter um overbooking, pelo que eu entendo no mercado. Né? E aí, como é que vocês garantem? O que pode ser feito para garantir uma boa qualidade de serviço e um bom atendimento diante de coisas assim que são... A gente vira até motivo de piada, né? Mas não é nenhuma piada você estar parando o seu negócio porque você não consegue embarcar uma carga, porque você não consegue colocar aquele pedido no cliente final, ou a sua indústria está parando por conta disso. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês chegam em soluções, né, para esse tipo de situação, que é esse trabalho que vocês têm feito muito mais forte nos últimos 5 anos. É legal que você comentou desse negócio de overbooking, quando a gente viaja de passageiro. Eu trabalhei na área de passageiros de carga, e realmente era um estresse muito grande quando o passageiro chegava lá e ia embarcar e você olhava no sistema, não tem espaço. E bom, aí pagava hotel, pagava refeição e tudo mais. E engraçado que as companhias aéreas, no início, eles criaram um serviço de carga 100% garantida ou seu dinheiro de volta. Obviamente era um frete bem mais alto, mas para aquelas empresas que precisavam realmente de uma garantia de embarque, compravam esse serviço. E naquela época, as companhias aéreas, quando falhavam no serviço, devolviam o frete. Só que depois de um tempo eles começaram a pagar tanto pênalti de carga não embarcada e pararam de oferecer, não pararam de pagar, mas continuaram oferecendo o serviço. Então, só que, obviamente, quando a pessoa, você garante que a carga embarca, ela fala, olha, garantia 100% nunca, mas esse frete, essa solução, ela é 99%, 98% garantida para mover a carga, né? O Tarcísio bem sabe aí como a gente move assim, muitas toneladas aí na exportação aérea. Qual é a mágica que você faz todo dia para conseguir que as cargas embarquem? Você pode contar um pouquinho dessa mágica para a gente? Eu acho que o principal é relacionamento com o parceiro. Eu acho que se você não tem uma aproximação com a companhia aérea, você não vai conseguir embarcar. E também prever o que pode acontecer. Então, você percebendo que existe uma alta para aquele destino, você começa a se preparar para aquilo. Então, você já começa a ver espaço, né? Sondar um acordo. Então, acho que relacionamento é a principal chave para poder sair de uma situação pior lá na frente. Então, é se preparar com antecedência para o pior depois. Então, é relacionamento baseado em previsibilidade, né? Que você está dizendo. Exatamente. E essa previsibilidade é bem interessante aqui na Craft, né? Porque se a gente observar o comportamento do marítimo, quando o marítimo começa a ter problemas de espaço, containers começarem a rolear, se a gente pega esse ponto inicial, conte 3 meses. Daqui a 3 meses, o transporte aéreo vai começar a ficar bem complicado em termos de espaço. Mas isso também é legal falar isso, porque na verdade essa previsão ela é uma coisa que a gente não é prevista dentro desses 3 meses na realidade, é uma coisa que a gente já faz um trabalho durante o ano. Por experiência. Exato, e o que o Tatá falou dessa questão do relacionamento e da previsão e de ter esses acordos, né? Acho que as empresas elas têm que pensar que o que você precisa e o quanto que você precisa negociar e trabalhar naquela rota, sabendo que em algum momento do ano você vai ter essa problemática. Então, você criar algumas parcerias fortes, obviamente, mas, por exemplo, falando de importação, que é aquilo que a gente conseguiu há alguns anos já e que as empresas têm que buscar algumas parcerias que não dependam dos seus agentes lá fora, né? Falando de empresas de freight forwardings ou de empresas da nossa área que trabalham com agentes lá fora, que não dependam dessas negociações dos agentes lá fora, porque eles trabalham também em outro formato, e a gente sabendo como que é o mercado para a América Latina, como é que é a demanda para a América Latina, falando não só de Brasil, né?
mas a América Latina, países que você sabe melhor do que eu, não tem cargueiros da mesma forma que a gente tem às vezes aqui para o Brasil, que a gente tem um pouco mais do que a maioria dos países de América Latina. Então você tem que trabalhar já com esses acordos que o Tata estava falando na exportação, mas não depender só dos agentes. Então você conseguir ter uma parceria que você tenha acesso e relacionamento dentro dessas companhias aéreas, contatos globais, regionais dentro das companhias aéreas para conseguir essas negociações e transportar essas negociações para dentro dos seus parceiros agentes. Claro que agentes que sejam agentes parceiros mesmo, não um agente que você trabalha spot, né? E aí você criar esses espaços semanais, isso hoje é chave, né? A gente viu, acho que a gente tem visto aí nos últimos anos, esse ano muito forte, que época não é mais de época, na realidade é o ano inteiro, só muda talvez quais origens, quais rotas, mas uma época do ano você tem problema em Milão, você não tem espaço para sair, daí a tarifa vai para 10 euros por quilo, a tarifa que era 2, e daí os clientes eles ficam desesperados, e se você não tem aquele espaço, né, o allotment, o famoso allotment ali, você não tem aquilo, a sua carga não vai sair. Então, independente de ser tarifa priority, que também é um ponto, que às vezes os clientes acham que a tarifa priority vai embarcar, não, na realidade o voo é o mesmo, né? Exatamente. O voo é o mesmo, não vai mudar o voo. Que muda então, a ordem ali. Exato. Vão colocar dentro do avião. Qual que é a prioridade de embarque de carga dentro do avião? A prioridade essa eu sei de cor, né? Porque eu tive que aprender isso. Enfim, bom, em aviões de passageiro, primeiro, obviamente, é a bagagem do passageiro, né? Isso é prioridade total, apesar que muitas vezes não chega, né? Quem já não chegou no destino... Mas aí normalmente se perdeu em outro lugar, não no porão do avião. No porão do avião ele vai, né? Ela foi, em algum lugar ela entrou. Hoje eu ponho o AirTag na minha mala para saber se ela está no lugar certo. Eu não perco mais mala. Enfim... Mas primeiro a bagagem, depois, obviamente, animais vivos que são despachados por carga perecível, produto courier, que é de e-commerce, e depois a carga prioritária e depois, por fim, a carga geral. Enfim, o cargueiro também tem essa prioridade, mas sem a bagagem de passageiro. Então é a carga priority, a carga perecível e a carga geral. E a carga geral é dividida nas categorias dos allotments, né, que são aqueles agentes frequentes, que tem aquele espaço alocado frequentemente, e depois a carga do dia a dia, que é o que a gente chama de carga spot. Ou seja, tudo volta sempre para a previsibilidade, né? Exato. E pelo que você me diz, também tem uma previsibilidade, a maneira como a carga é colocada dentro do avião, que tem toda, né, um balanceamento de aeronave, vocês que trabalharam muito com isso, acho que o Tarcísio pode contar um pouquinho sobre isso. Então, com a companhia aérea, com os parceiros, com os clientes, o que vale realmente é você ter uma previsibilidade para conseguir chegar nos melhores acordos durante todo o ano, ou seja, isso inclui também, por mais que esteja... tudo muito dinâmico, existem os períodos de baixa que um bom provedor tem que manter essa previsibilidade, e não só do embarque frequente, mas também dos tipos diferentes de carga, né? Então tem um segredo em relação aos tipos de carga. Quanto mais diverso for o universo que aquele prestador trabalha, mais interessante é para a companhia aérea, é isso? Olha, sendo bem sincero, para a companhia aérea é o que paga mais. O perecível, então, o perecível ele tem uma tonelagem alta, porém ela paga pouco. E tem uma ocupação grande na aeronave. Então, em momentos de baixa temporada, as companhias aéreas adoram um perecível, fruta principalmente, porque... É uma carga que tem o ano todo, né? Aqui no Brasil produz fruta o ano inteiro. Colômbia e Equador é flor o ano inteiro. Exato. Então tem companhias aéreas que meio que só vende fruta e sobrar um espacinho embarca carga geral, né? Mas
Acho que no aéreo a gente pode ver de tudo. Eu acho que na importação isso daí é bem, assim, em algumas rotas a gente vê bastante isso, né, Pri? Porque acho que na sua pergunta entra muito em algumas rotas específicas que a gente traz para o Brasil, por exemplo, só automotivo. Então o mercado está lá trabalhando com muito automotivo daquela rota lá, na Alemanha, Milão, Brasil, é automotivo. Então é uma carga muito pesada, muito densa, né, que a gente fala. Então a companhia aérea, ela por um lado, ela gosta daquela carga, só que você precisa trabalhar também em ter outros tipos de carga para você conseguir mais leve, mais volumosa para compensar, né, para fazer isso trabalhando nas nossas falando das nossas consolidadas, né, nos nossos espaços que a gente tem, os nossos allotments. Então, não falando de uma carga spot especificamente. Então, acho que isso na importação pega bastante porque tem alguns mercados que você tem alguma coisa muito específica. Então, você não consegue fugir muito daquilo. E aí, quando surge uma carga diferente naquela rota, é uma carga que vale ouro, né? Que você tem que fechar de qualquer jeito, que você tem que pegar. Então, isso eu acho que vejo bastante na importação. E também tem a questão de preferência da companhia aérea para tipo de carga, também tem relação com a rota. Né? Quando é uma rota mais longa, as companhias aéreas geralmente preferem cargas mais cubadas, porque não mais volume, né? Mais volume, porque ela não ocupa... De espaço. Exato, prefere que ocupe mais espaço do que peso, porque peso consome mais combustível. Né? Ou demanda de passageiro, às vezes tem muito espaço, mas a disponibilidade de peso é pequena. Existe uma variação de fatores que podem fazer a companhia aérea preferir um perfil de carga ou outro. Ou seja, quanto mais eu ouço vocês, mais eu penso que sem ter um especialista do teu lado te ajudando como navegar, fica um pouco complexo você conseguir fazer a sua carga voar no momento certo, ou você sequer alinhar expectativas para quem quer que seja que você está vendendo aquela carga, né? A gente pode ter como exemplo a rota para o Equador. Né? O problema sempre do Equador é espaço. Né? Os cargueiros saem com 300 toneladas. Saem com mais peso. O problema é mais a ocupação, é mais ou menos isso, né? Mais a ocupação. E também o Equador, o que acontece desde a pandemia, na verdade, Equador e Colômbia, por exemplo. Com a pandemia, os contêineres estavam caríssimos e também não tinha espaço, então não tinha outra alternativa senão mandar aéreo. O frete não era um absurdo de caro, era um frete interessante. Às vezes, até no meio da pandemia, quando os contêineres estavam 14, 15 mil dólares, até levar a carga aérea saía até mais barato que mandar um contêiner. Então, muitos importadores começaram a importar a sua carga aérea para esses destinos. E depois que acabou a pandemia, essa carga assim, não voltou para o marítimo, ela ficou no aéreo. Então, são rotas de alta demanda, cargas... Nem sempre o valor agregado é alto. Nem sempre o valor agregado é muito alto, como uma característica do transporte aéreo. E os voos estão sempre cheios, ou seja, quanto mais avião você põe, mais carga aparece. E por que você acredita que essa carga permaneceu no aéreo? Qual é a vantagem que o aéreo oferece? Rapidez, ele não precisa ficar tendo estoque no destino, ele sofre menos riscos de atraso de mercadoria, ou seja, ele sabe que realmente ele vai conseguir fazer o lançamento daquele produto, ele vai conseguir a matéria-prima para fazer a sua produção, então ele começa a ter mais previsibilidade, ou seja, então ele não depende... Não vai precisar esperar um navio 2 meses para chegar. Exatamente. Pode ser que atrase um pouco, mas não vai ser na mesma medida, né? Alguns dias, no máximo. Sim. E o que você estava perguntando, Pri, de ter alguém, um parceiro do lado, né? As empresas que não conseguem, que dificilmente vão conseguir caminhar nesses mercados aí, por esses mares aí turbulentos aí que a gente tem tido. É bem isso, porque você pega num cenário normal, vamos dizer, né? Alguém que tem algum contato de um agente lá fora, vai fazer uma importação, às vezes eles se tem um cliente que tem um volume regular e precisa fazer uma negociação, você consegue numa situação normal, mas numa situação como essa, que você precisa ter diversos tipos de solução, que você precisa de uma flexibilidade, de uma autonomia para trabalhar com aquelas problemáticas durante o ano,
você certamente não consegue. Se for um player novo no mercado que está precisando começar alguma coisa ou aumentar o seu volume ou trabalhar com alguns clientes, se ele não tem alguém direcionando e trabalhando, dando esse suporte com essa estrutura e com essas possibilidades, aí, com essas diversas soluções, eu acho que do jeito que está hoje é bem difícil, porque certamente, primeiro trimestre, de repente, consegue trabalhar, o mercado está mais baixo, mas aí já chega ali no segundo trimestre, já tem alguma situação, porque Dia dos Namorados já está, né, já tem uma sobrecarga de uma rota X, e daí você já não tem espaço, sua tarifa já vai lá em cima, de repente ele firmou algum contrato com um cliente e já começa a ter prejuízo. Então, se você já tem essa previsibilidade, você já tem essas soluções, você já sabe como trabalhar, você consegue buscar outras alternativas e direcionar o cliente. E é um jogo de economia de escala, né? Então, você comentou que pode ser um cliente novo, mas pode ser que ele seja muito estável em uma rota, mas não necessariamente em outra. Então, com quem que ele vai trabalhar junto isso para fazer... uma palavra que eu gosto muito, que define toda essa dinâmica, especialmente dessas coisas que são mais complexas de lidar, é a palavra inteligência, né? Até a etimologia da palavra inteligência traz o inter de entre, ligere, que é escolhas. Então, seria a nossa habilidade de fazer, inteligência significa a nossa habilidade de fazer boas escolhas. Então, quem tem essa inteligência por trás realmente permite que quem quer que seja que esteja navegando, eu estou falando muito navegando, mas a gente tá nos ares voando, aqui, né? Esteja voando por esses ares, tenha como dar as mãos, tem que ser muito colaborativo para dar certo, né? Para realmente você conseguir ter a palavra-chave daqui do negócio, que é previsibilidade. Se não estiver olhando juntos, eu não vejo muito como seguir, né? Eu acho que a missão da importação ela é muito maior, porque depende também do que está lá na origem para fazer ter essa visão que tem que ter. Da necessidade aqui, da necessidade daqui. E aí na exportação aqui a gente já está direto com a companhia aérea, a gente tem mais autonomia de fazer uma negociação, de ir lá. Então... essa missão dele é um pouco mais complicada do que a companhia aérea está cada vez mais... o foco realmente é no passageiro, a indústria de passageiro é uma indústria que demanda muito, né, uma atenção de atendimento ao cliente e tudo mais, enquanto a indústria de carga não necessariamente tem o mesmo foco em atendimento ao cliente, né? Então não dá para ela atender todo mundo, então precisa ter quem atenda por ela, né? Aí que começa a fazer sentido, de novo, dar as mãos e ajudar a fazer boas escolhas, né? Exato. Mas é isso, é por isso que a gente fala também que são parcerias, né? Na verdade, são parcerias tanto com os nossos fornecedores quanto com os nossos clientes, que é isso que acho que todos têm que entender, tem que ser uma coisa mesmo que você esteja junto ali, tanto com o parceiro lá fora, então por isso que a gente é legal você sempre buscar, as empresas buscarem parceiros mesmo, não agentes, porque é difícil você trabalhar com alguma previsibilidade, com alguma confiar que dentro dessas mudanças você vai conseguir seguir com parceiros ou empresas que você não tem alguma confiança ou que você já não trabalha há algum tempo. E aqui com os clientes a mesma coisa. Se não for uma parceria que em alguns momentos você precisa da ajuda do seu cliente, o cliente vai precisar da sua ajuda em algum outro momento, e aí você consegue trabalhar ali e atender o ganha-ganha, né? No final das contas, todos ganharem e terminar o ano ali com os objetivos concluídos. Bom, então, se eu estou lendo bem a nossa conversa aqui, foi uma conversa rápida, eu sei que tem milhões de outras maneiras de que a gente pode chegar a conclusões como atravessar essa perspectiva que possivelmente vai ser turbulenta em 2025, mas a melhor maneira que tem disso é a gente dar as mãos, tentar o maior nível de previsibilidade, de controle do que a gente está vendo pelo mercado, para fazer boas negociações em conjunto, né, dar as mãos, realmente se unir e fazer algo que atenda ao mercado. Né? E uma das coisas também que a gente não comentou, mas a questão das soluções. Ter sempre um plano A, um plano B e um plano C. Porque às vezes... Eu acho que tem mais alfabeto aí, viu?
Tem Não, hoje bastante em alfabeto. dia já tá no Z já, tá? Porque ele vai além só do serviço da companhia aérea, né? Ele faz uma companhia aérea, 2 companhias aéreas, caminhão no meio, outras Isso coisas. é ele mesmo, porque... O armazém que passa. Então tem uma série de outras coisas. Dá para fazer um outro podcast inteirinho só sobre soluções. É que ele tá tímido ali, porque é ele que vem com esse monte, com soluções até Z, é ele mesmo. Ele chega alguma coisa lá, ele quer criar. Eu não digo, nunca disse não, né? Aparece com A cada gente coisa trabalha estranha. no intramodais. Intramodais. Já saiu do aéreo já. Tem bastante Cier, inclusive, que não falamos aqui. Cier, né? Airc. É uma das soluções, né? Na realidade é isso que a gente estava falando. Falando de importação, é uma das soluções, né? O Cier. Então tem vários aí, vai até o Z mesmo. Mas aí, para falar disso tudo, a gente vai ter que pegar umas garrafas de vinho. A gente vai para a segunda palavra de ordem para navegar pela turbulência, que é a primeira é previsibilidade, a segunda é criatividade. Né? Já pode fazer o segundo episódio aí do podcast, gente. Já. Isso aí. Gente, obrigada e até a próxima. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Pri. Obrigado, Fer. Obrigado, Tatá.